Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, conhecido como Duzão, professor Duzão de Biologia, e hoje nós vamos dar continuidade a uma parte da citologia, falando então dos tipos de células que existem, falando o que são células procariontes, as suas características, o que são células eucariontes, e vamos aproveitar nessa aula e diferenciar a célula animal e da vegetal, quando se diz em relação às suas estruturas internas e externas, a presença de parede celular, cloroplasto, por exemplo, na célula vegetal, e a presença de centríolo, por exemplo, na célula animal. Tudo isso será assunto da aula de hoje. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha aqui, vamos acompanhando pelo cursor. É só entrar no Instagram, me seguir lá e mandar um direct, que eu vou estar respondendo com a maior calma do mundo a sua dúvida, tá? Pega um caderno agora, pega uma folha, pega um caderno. É uma aula normal, só com uma aula à distância, uma aula não presencial. Você pode pausar quando você quiser, tá? Anotar tudo certinho. Então, pega o caderno, pega uma caneta, vamos começar a nossa aula anotando tudo, ok? Vamos lá, então. Queridos, então, dentro da citologia, vamos estudar, então, os tipos celulares, beleza? Vamos para o próximo, então. Bom, galera, a gente sabe que existe célula procarionte. Eu costumo falar para você, atenção ao nome. Biologia aprende pelo nome, não é isso? Então, dá uma olhada. A palavra pró significa antes. A palavra carion, aqui representada em C, tá vendo? Carion, observa o cursor do mouse, tá? Significa membrana do núcleo, né? Que vem da carioteca. Então, células procariontes são células extremamente simples, são células que não possuem núcleo, basicamente falando. Professor, quem são os 3 tipos de seres vivos que não têm núcleo? Aqui na aula está representando as bactérias e cianobactérias, mas ainda temos as árqueas também. Então, são 3 tipos. Anota aí: bactéria, cianobactéria e árqueas, tá? Escreve A-R-Q-U, normal, igual você está ouvindo eu falar, árquea. Esses seres são tão simples, repete comigo, que possuem células o quê? Procariontes, células que não têm núcleo. Eles estão representados dentro do reino Monera. Lembra que na biologia nós temos 5 reinos. O Monera, né, representando as bactérias, o reino protoctista, representado por protozoários e algas, o reino fungi, pelos fungos, o reino animal, representado pelos animais, e o reino vegetal, representado pelas plantas. Desses 5 reinos, o único que tem célula procarionte, dá uma olhada aqui, são células extremamente simples, é o reino Monera, que são bactérias, cianobactérias e as algas. Vamos entender como são as células procariontes? Primeiro, não possui núcleo e não possui organela bem definidas. Vamos anotando isso daí, tá bom? Não possui organelas revestidas por membrana. A única organela que tem, dá um pulo aqui para esse último, é o ribossomo. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. O ribossomo faz a síntese de proteína. Repete comigo, ela faz o quê? Síntese de proteína, produz proteína. Você vai entender posteriormente que ele tem que ler uma fita chamada de RNA mensageiro. Essa fita de RNA mensageiro é o que leva a mensagem para o ribossomo de quais são os aminoácidos que vão formar uma determinada proteína. Enfim, o ribossomo existe em qualquer tipo de ser vivo do mundo. Então, é ser vivo, pode ser uni ou pluricelular, pode ser célula procarionte ou célula eucarionte, terá sempre quem? Repete para mim, o ribossomo. Então, anota aí, ribossomo, puxa uma setinha nas suas anotações, escreve síntese proteica. Ele é extremamente importante. E também material genético. Se é ser vivo, vai ter DNA e RNA ao mesmo tempo. Então, vamos para o próximo slide, dar uma olhadinha. Isso aqui é um desenho de uma bactéria, de uma célula procarionte, tá vendo? Está até em destaque aqui uma estrutura que algumas bactérias têm, chamada de mesossomo. Então, olha aqui, célula procarionte, célula com organização simples, ó, vai de olho no cursor aí do mouse. Sem núcleo organizado, né? Não tem carioteca, que é a membrana do núcleo, sem organelas membranosas, como bactérias e cianobactérias, e como eu mencionei também, igual as árqueas, tá bom? Então, isso aí seria um exemplo de uma célula procarionte para vocês. Dá uma olhada na cianobactéria. Cadê o núcleo? Ela não tem.
Observa para você ver que você tem o material genético, que é o nucleóide, o DNA. Aqui você tem ribossomos, como eu falei, é a única organela que tem. E observa que o DNA não está aí no núcleo. Professor, o que são essas estruturas verdinhas aqui? Galera, isso aqui é a membrana fotossintética, por alguns autores chamados de lamelas fotossintéticas. E nela, cada pontinho desse aqui representado nessas lamelas, representam a clorofila. A função é fazer fotossíntese. A importância das cianobactérias é que, para muitos autores, através de uma teoria chamada endossimbiótica, elas deram origem ao cloroplasto, o que hoje é a organela pertencente à célula vegetal, tá? E será abordada essa teoria endossimbiótica com maiores detalhes em outra aula, mas está aí exemplo. Voltando ao anterior, então, uma bactéria que tem célula procarionte e uma cianobactéria, tá bom? Vamos para o próximo. Galera, e células eucariontes? Dá uma olhadinha no nome. O procarionte vem da palavra pró, antes, né? E eu vem da palavra verdadeiro. Carionte é cárion, que é carioteca, membrana do núcleo. Então agora toda célula eucarionte vai ter núcleo, organelas bem definidas e organelas membranosas. Aqui no desenho, do seu lado esquerdo, você está vendo uma célula eucarionte animal e aqui uma célula eucarionte vegetal. Porém, vamos dar um zoom nessas células para a gente estar entendendo melhor. Então, tira a nota, anota tudo certinho no seu caderno e vamos para o próximo slide. Galera, então, comentando a célula animal, observe, ela tem um núcleo, tá? Uma membrana nuclear, é aqui dentro que encontra o material genético. Ao redor dela, ela tem uma organela membranosa, que é comum à célula vegetal e animal, conhecida como retículo endoplasmático. Você vai ver que o retículo endoplasmático pode ser o liso e o rugoso, mas isso você vai ver em outra aula posteriormente, tá? Eles têm funções de transporte de substância, entre outras funções também. Você tem aqui o lisossomo. Queridos, o lisossomo ele é exclusivo, anota aí, lisossomo só em célula vegetal, ele não vai ter em célula animal, tá bom? É claro que existe lisossomo em célula de protozoário, mas eu estou falando aqui que na célula vegetal a gente está se tratando das diferenças entre célula animal e célula vegetal. Quer ver? Olha o próximo slide aqui, eu já vou mostrar uma vegetal. Você vai ver estruturas diferentes. Voltando aqui, então. Então, você tem aqui vacúolos. O vacúolos aqui presente normalmente pode ser vacúolo de digestão, tá? Você vai ver que na célula vegetal já vai ter um vacúolo de centro celular grande, onde ela armazena água ou também armazena pigmentos, tá? Você vai estar vendo. Você tem a presença de mitocôndria, que é uma organela membranosa muito importante. Lembra que eu expliquei anteriormente que os cloroplastos tiveram origem através de procariontes e de uma teoria chamada endossimbiótica? A organela mitocôndria também tem uma teoria endossimbiótica que explica o surgimento dela. Nós vamos ver isso posteriormente, ok? Então aqui nós temos aqui o ribossomo, que pode estar livre ou aderido na membrana do retículo, tá vendo? Então essa é uma célula o quê? Uma célula animal. Vamos dar uma olhadinha na célula vegetal, como é que ela é? Dá uma olhada. A célula vegetal, já logo no início, a gente já consegue observar. Nós temos a presença aqui de quem? Olha, parede celular. Ó, uma coisa que muitos alunos e estudantes confundem é que a membrana plasmática é aquela que é formada de bicamada de fosfolipídio e proteína. A membrana plasmática, tanto da célula animal como da célula vegetal, ela é semipermeável. Repete para mim, a membrana plasmática é semipermeável, tá? Isso vale para qualquer membrana plasmática, seja de célula animal, vegetal ou até mesmo célula procarionte igual uma bactéria. Porém, a parede celular, diferente do que muita gente pensa, dá uma olhada, ela tem buraquinhos. Olha aqui o nome do buraco. Plasmodesmos, são poros presentes na parede, então a parede é permeável. Então bota uma observação aí, membrana plasmática é sempre semipermeável, ela vai classificar o que entra e o que sai, daí a palavra semi, né? Semi significa quase, então é permeável aquilo que passa, porém a parede celular ela é permeável, ela tem poros por onde param suas substâncias. Duzão, e o que tem aqui que não tem na outra? Ó, parede celular,
Lembra que a parede celular da célula vegetal, o principal componente dela é um carboidrato estrutural, é um polissacarídeo chamado de celulose, famoso a celulose. Já ouvimos falar em tantas outras partes da biologia na celulose. Então, a célula vegetal vai ter aqui o núcleo, igual à célula animal, eucarionte. Ela vai ter a parede celular rica em, como é que fala? Em celulose, e vai ter a organela responsável pela fotossíntese, que é o cloroplasto. Lembra do vacúolo? Na célula anterior, o vacúolo era pequenininho, olha aqui. Já nessa célula, a presença de vacúolo central, tá? Esse vacúolo armazena água, outras substâncias, ajuda também na ciclose, que é o movimento que ocorre entre as organelas em volta da célula vegetal. Para alguns autores, o vacúolo também tem a função de ocupar espaço, tá? E a membrana do vacúolo é chamada de tonoplasto, certo? Então, a membrana do núcleo, anota aí, é chamada de carioteca, com CA, carioteca. E a membrana já do vacúolo aqui central é chamada de tonoplasto. Então, para a gente terminar a nossa aula aí, faz esse desenho, anota essas partes e vamos então aqui com as diferenças, né? A principal diferença, na célula animal nós temos a presença de centríolo. Vale ressaltar que quando for planta inferior, igual briófita, pode haver centríolo, mas a maioria dos livros trazem falando que centríolo não é presente em célula vegetal. Então a gente marca isso também como uma diferença. Então, o que existe na célula animal que não tem na vegetal? Esse vacúolo vai ter nas duas, mas o centríolo, tá? A presença de centríolo, e na célula vegetal vai ter a parede celular, que não tem no animal, vai ter o cloroplasto, que não tem no animal. E lembra que na célula animal também vai ter o lisossomo, que serve para digestão intra e extracelular. Já na célula vegetal está vendo a setinha, mas aqui não tem estrutura, porque o lisossomo é ausente. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Tome nota de todas essas informações. E é isso aí. Até a próxima. Grande beijo do professor Duzão. Fiquem com Deus. Obrigado, galera.